Muito bom dia para você. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2025 e a palavra do Senhor na liturgia de hoje nos traz lá no Evangelho de São Lucas. Quando se contemplaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar que teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos de Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e falar do menino a todos que esperavam a libertação de Israel. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Meus irmãos, e hoje na liturgia nós celebramos a apresentação do Senhor. Após o nascimento de Jesus, 40 dias após, é o período segundo a lei de Moisés, segundo a lei, a tradição do povo, que se fizesse a apresentação no templo do menino e a purificação da mãe. E ali, quando Maria e José, cumprindo a lei, eles levaram Jesus para ser apresentado e a purificação de Maria, Simeão, que não era sacerdote, mas era um homem justo e piedoso, como diz a palavra, ele já havia recebido do Senhor a mensagem de que ele não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. E aí, então, no dia que Maria e José levam Jesus para apresentar, Simeão, movido pelo Espírito, ele vai ao templo. Era um encontro da profecia. Era um encontro que já havia sido antes feito uma promessa a Simeão de que isso aconteceria. E então ele vai ao templo e ele toma o menino nos braços. Ele não era sacerdote, mas Maria entrega então Jesus e ele diz, ali Simeão encontra a plenitude. Ali ele encontra, de fato, a concretude da profecia que antes ele havia recebido do anjo, de que ele não morreria antes de ver o Salvador que viria. E aí então ele diz que se cumpriu a profecia, que agora ele podia partir em paz. Provavelmente um homem, ele era um homem de idade avançada já, que ele podia partir em paz. A espera dele, tudo para que ele pudesse partir em paz, estava no cumprimento dessa profecia. E ele sabia que ela iria se concretizar, porque uma vez sendo prometido por Deus, que não é homem para mentir, ela se concretizaria. E ainda cheio do Espírito Santo, ele faz uma profecia. Ele diz que aquele menino, que ali ele apresenta um bebê de 40 dias, que aquele menino, ele seria causa de queda e reerguimento para muitos. E isso mostraria o coração do povo. Porque o que acontecia? Os sumos sacerdotes, os fariseus, que eram conhecedores da palavra, mas muitas vezes colocavam sobre o povo um fardo que eles não eram capazes de cumprir. Mandava que fizessem de uma certa forma, mas tudo que eles faziam não era para a glória de Deus, era para a própria glória deles, usando da palavra de Deus, usando do ministério que eles tinham ali. Mas em contrapartida, muitos que ainda não conheciam a palavra do Senhor, que ainda não tinham encontrado com Jesus, quando o encontravam, como foi o caso de Zaqueu, como foi o caso
da prostituta, quando eles encontram o Senhor, o coração é revelado e ali é uma transformação de vida. Então há uma queda dos poderosos e há um reerguimento de outros, porque o coração é revelado quando é encontrado em Deus. Diante de Deus que está toda luz, e ele próprio diz isso, Simeão diz que o Messias que o Senhor havia preparado, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. E aí então ele faz uma profecia, para Maria, que uma espada de dor transpassaria a alma dela, já fazendo menção àquilo que aconteceria futuramente, que seria o Calvário, o sacrifício, a cruz, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, em contrapartida, quando a gente vê tudo isso, e ontem ouvindo a homilia do nosso pároco, o Padre Antônio, e ele dizia sobre esses 40 dias, assim como teve os 40 anos que o povo caminhou no deserto aguardando, assim como Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, esse número que é tão expressivo na Sagrada Escritura, é um tempo de purificação. É um tempo de ir deixando pelo caminho, nas lutas do caminho, aquilo que me afasta do Senhor. É um tempo de, no meio das adversidades, é um tempo de, no meio das tempestades, perceber que a luz do Senhor está sobre nós. E aí, tem uma canção dos freis carmelitas, mensageiros do Espírito Santo, que quem canta é o Frei Gabriel, que ela se chama Rei dos Reis. E lá no finalzinho da música tem um trecho que ele diz: eu luto, tu vence. E aí, desde a primeira vez que eu ouvi essa música, já tem mais de um mês que isso fica ressoando na minha cabeça. É como se a música inteira fosse só esse pedaço. Eu luto, tu vence. Eu luto, tu vence. E aí na nossa humanidade você pode falar assim, mas como assim? Eu tô lutando e o Senhor vence? Não sou eu quem deveria vencer? Quanta ilusão. Quanta miséria a nossa achar que a gente conquista alguma coisa, que a gente vence alguma coisa. Nós somos sim ricos por sermos agraciados com os favores do Senhor. Depende e compete que cada um de nós se movimente naquilo que lhe é capaz. Mas sem a graça do Senhor, nada seríamos. E a gente precisa sim lutar todos os dias, dizer não, todos os dias tentar buscar essa purificação do Senhor, que sejamos banhados, lavados pelo Espírito Santo de Deus, pela água do Espírito Santo de Deus que purifica, que todos os dias possamos renovar as nossas promessas batismais, de renunciar a tudo aquilo que nos afasta do Senhor, de professar que nós cremos em Jesus Cristo, que nós cremos no Espírito Santo, de professar que eu sou filha e filho do Altíssimo, de professar que todas as coisas estão sob o cuidado dele e de viver a fé de quem confia plenamente nele. Então, esse eu luto, tu vences, foi o que levou Maria a suportar toda dor diante da cruz, sem duvidar dos planos de Deus. Esse eu luto, tu vences, foi o que fez com que Daniel, na cova dos leões, não fosse atingido. Esse eu luto, tu vences, foi o que fez com os 3, Sidraque, Misaque e Abdenego, eles não fossem consumidos na fornalha ardente. Porque o Senhor caminha com os seus. Porque as nossas lutas, elas são um tempo de purificação. É um tempo de abandonar as minhas misérias. É um tempo de mais de Deus, menos de mim. É um tempo de sermos purificados para aquilo que ainda seremos. Como diz a Sagrada Escritura. Ainda não somos o que seremos, o que fomos feitos para ser. Mas é preciso que nós passemos pelo processo. É preciso que nós tenhamos, assim como Simeão, a confiança e toda a esperança depositada na plenitude concreta da realização da promessa de Deus. E uma vez tendo encontrado Cristo, isso nos basta. Então que nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele seja a luz que dissipa todas as trevas e que o nosso coração seja um templo aberto, sempre, para que o Senhor venha e não seja apenas um hóspede, mas que Ele venha tomar o trono, tomar o poder de nossa vida e dissipar todas as trevas, e que quando nós chegarmos em qualquer lugar e todos os dias de nossa vida, que a gente viva para contemplar diariamente a maravilha de Deus, aguardando a grande promessa, sua segunda e definitiva vinda gloriosa, e que nós possamos ser conhecidos
como amigos de Deus. Deus abençoe.